Visitando este local, nós vamos descobrir um pouco das origens da cidade, da sua história, da fundação, de personagens que foram marcantes desse lugar que é tão singular na história do Brasil e do mundo. Esse complexo arquitetônico também é composto de memórias e imagens. Nós temos uma das fotos mais antigas do Acre, da construção deste edifício, onde hoje funciona o Centro Cultural Juruá, mas que todos conhecem como o antigo Fórum da Comarca de Cruzeiro do Sul. Temos uma imagem de 1908, da construção da Intendência. A construção ficou a cargo de um engenheiro chamado Antônio Manuel Bueno de Andrada. Bueno de Andrada era sobrinho neto de José Bonifácio de Andrada Silva, o patriarca da independência. Era engenheiro, congressista paulista e, além de ter construído esse edifício onde funcionou o Fórum da Comarca de Cruzeiro do Sul durante décadas, ele também foi nomeado intendente, prefeito de Cruzeiro do Sul naquele período, entre 1908 a 1910. E na parte superior do prédio do Centro Cultural do Juruá, o antigo Fórum, edifício histórico do nosso estado, do Acre, o edifício mais antigo do Acre, por manter a mesma característica arquitetônica desde a sua fundação, lá em 1909. E aqui a parte da biblioteca, onde nós temos os livros mais raros de Cruzeiro do Sul, livros do direito, livros de contrato, código civil. E eu destaco aqui um livro que é o mais antigo que nós temos aqui, um livro original do ano de 1887. Cruzeiro do Sul foi fundada pelo Marechal Thaumaturgo de Azevedo, como nós sabemos, no dia 28 de setembro de 1904. Mas também ele foi o iniciador da questão do Acre anos antes, por volta de 1890, alertando o governo da União sobre a questão dos brasileiros que estavam trabalhando em seringais nesta região, que precisavam ser resolvida a questão de quem era o dono da terra. Thaumaturgo foi com navios artilhados, subiu aí o rio Juruá e foi até onde hoje é a região do município de Marechal Thaumaturgo. E lá num afluente do rio Juruá, chamado Rio Amônia, ele teve batalhas contra os peruanos e expulsou-os. Retornando para cá, pensou primeiro fundar a cidade na região onde hoje é a Boca do Moa, o encontro do rio Moa com o rio Juruá. Só que lá é um local plano. Então ele olhou para cá, onde está Cruzeiro do Sul, sob colinas, morros, e comprou um seringal aqui chamado Centro Brasileiro, claro, com recursos da União, e fundou o Cruzeiro do Sul, dando o nome da cidade Cruzeiro do Sul em homenagem à constelação. Thaumaturgo de Azevedo também ajudou a fundar a Cruz Vermelha no Brasil, por volta de 1912, juntamente com o médico Joaquim Botelho e Oswaldo Cruz. E foi um personagem muito importante, não apenas do Exército Brasileiro, mas da própria história da República e do nosso país. Na sala de exposições nós temos vários objetos bem interessantes, objetos centenários, e destacamos um baú que veio com a família de nordestinos, de pernambucanos, para cá em 1899. Esse baú coberto a couro trazia os pertences dessa família, que notadamente foram trabalhar na lida da seringa, na exploração da borracha, que tanta riqueza gerou para nós brasileiros e acreanos naquele período. Estamos aqui com um objeto muito interessante aqui do Museu da Justiça em Cruzeiro do Sul, no nosso Centro Cultural, que é o cabide das armas, da época dessas batalhas que o Marechal Thaumaturgo saiu daqui, onde hoje é a região de Cruzeiro, andou muitos quilômetros para chegar até próximo à fronteira com o Peru, para guerrear com os peruanos. E esse cabide das armas nos traz à memória um pacto que foi assinado nesse período muito importante para a história da consolidação da região mais ocidental do Acre, aqui o nosso Juruá, ao Brasil, que foi o Pacto Velar de Rio Branco.
né? O Tratado de Petrópolis resolveu a situação onde hoje se encontra o município de Rio Branco, Chapuri, Sena Madureira, a região mais oriental do Acre. Mas para a nossa região aqui do Juruá, o Pacto Velarde de Rio Branco. Velarde, o ministro das Relações Exteriores do Peru, e Rio Branco, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Portanto, a partir da assinatura desse pacto, em 1908, foi que foi consolidado de uma vez por todas a região do Juruá como pertencente ao Brasil. No nosso acervo aqui do Centro Cultural, nós temos um conjunto de mobiliário fantástico. São mesas, cadeiras, escrivaninhas, aparadores, que vieram para cá entre 1914 e 1915. Vieram da França, de Paris, e esse mobiliário todo foi usado pelos juízes, desembargadores, servidores da justiça que trabalharam aqui. Estão em perfeito estado de conservação, são móveis que já duram mais de 100 anos. E vieram para cá porque aqui foi instalado um tribunal de apelação entre 1913 a 1917. Ou seja, os recursos das sentenças também eram resolvidos aqui no Juruá. No museu também guardamos objetos que foram utilizados há décadas atrás pelos seringueiros no trabalho da borracha, da exploração da borracha, que gerou uma riqueza extraordinária à República Velha, notadamente. O Acre, por volta de 1909, chegou inclusive a ser o terceiro maior PIB do país. Só ficava atrás de São Paulo e Minas Gerais, que era a política do café com leite. E aqui nós temos objetos desse tempo áureo, né? A faca de corte, a pela de borracha, né? Os baldes, a tigela, enfim, todos os objetos originais utilizados pelos seringueiros que fizeram com que o Acre fosse incorporado ao Brasil através da Revolução Acreana. Sobre o segundo ciclo da borracha, nós temos um objeto bem interessante aqui, uma balança de 1944. Essa balança, com outras tantas espalhadas pelos seringais aqui do Acre, pesavam a borracha para definir o que era o lucro do seringalista e o lucro do seringueiro. Esse segundo ciclo da borracha foi caracterizado por uma segunda onda de imigração de nordestinos para cá, que vieram trabalhar inclusive pelo esforço de guerra para tirar a borracha daqui do Brasil para a Inglaterra e Estados Unidos, para o esforço de guerra naquele período em que o mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Após 1945, com o fim da guerra, a Inglaterra restabeleceu o comércio da borracha através dos seus seringais na Malásia e na Indonésia, e aí entrou em decadência também esse segundo ciclo da borracha, gerando a imigração das pessoas dos seringais para as sedes dos departamentos, né? Notadamente para a sede da cidade de Cruzeiro do Sul, para a sede da cidade de Sena Madureira, para a sede da cidade de Rio Branco, e aí criou-se as periferias das cidades a partir dos anos 50, 60, 70. A história da imprensa em Cruzeiro do Sul é bem interessante. Notadamente, o jornalista João Mariano é o nosso maior expoente, e ele tinha dois jornais, duas redações de jornais, um chamado O Rebate e outro chamado O Juruá. O mais interessante é que em um ele procurava mostrar as ações do governo da União na época, né? As notícias do governo, e no outro também as críticas, as faltas, o que faltava aqui na região. Então, basicamente, em um ele elogiava o governo e no outro ele o criticava. Aqui no acervo do Centro Cultural do Juruá, destacamos também este projetor de cinema, do primeiro cinema de Cruzeiro do Sul, chamado Cine R. Tavares, de propriedade do senhor Zinzinho, e essa máquina fantástica aqui foi que talvez tenha formado inúmeras famílias de cruzeirenses. Quantos casais, namoradinhos foram ao cinema e iniciaram ali o romance e depois vieram a constituir famílias. Então faz parte da memória, da história da cidade, por isso está aqui em exposição, além de ser uma máquina super rara e super importante para a nossa história.